Olá, meus amados, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um Tá na Bíblia. Eu, pastor Sandro Xavier, que vos falo neste momento, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? E a palavra do Senhor está aqui no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. No versículo 10, a continuação diz assim: Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fosse morto. Amém? Palavra do Senhor fala da ira do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele decretou um decreto de morte para todos os sábios da Babilônia. Porque ele amanheceu, depois de uma noite de sono, de uma visão que ele teve, de um sonho que ele teve. Ele amanheceu perturbado com aquela visão. E ele reuniu os seus astrólogos, os seus magos, os caldeus, para que eles revelassem, interpretassem o seu sonho. Dura coisa, né? É certo que até o texto diz isso. Até os próprios caldeus, os magos, né, os astrólogos, eles dizem: coisa difícil o Senhor pede. O rei Nabucodonosor queria que os magos falassem o sonho dele e a interpretação, sem ele o declarar que sonho que ele tinha sonhado. Realmente, até parece ser uma injustiça. Porque como saber um sonho de uma pessoa, que a pessoa sonhou, e ainda dar a sua interpretação, sem a pessoa ter falado nada com ela? Assim foi a atitude do rei contra os seus magos, contra os seus astrólogos. O rei não queria saber de nada, ele queria saber o resultado. Ele queria saber o que aquilo significaria, o que aquilo viria a ser na vida dele, porque ele ficou perturbado. O versículo 2, na inicial a leitura, fala isso. Ele diz que ele teve um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Então a visão que ele teve foi tão forte que ele perdeu até o sono. E a visão que ele teve foi que futuramente Deus suscitaria outros reinos depois dele, uns inferior, outros superior. E isso deixou ele muito perturbado, porque ele não sabia qual que era a interpretação desse sonho. Então, quando ele chama os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos da Babilônia, reuniu todos os sábios, eles não conseguiram. Eles tentaram ganhar tempo, eles tentaram enrolar o rei Nabucodonosor. E o rei não deu oportunidade para eles ganhar tempo.
para que se porventura eles viessem, né, falar algumas palavras persuasivas que iriam agradar o rei, mas o rei queria naquele exato momento uma explicação sobre a revelação do seu sonho. Interessante que o versículo 11 realmente diz isso. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E certamente nós sabemos que está se falando, não é Deus feito de barro, de argila, Deus feito por mão de homens. Não está falando de Deus pagão, mas está falando do Deus do exército poderoso do céu. Está falando do Deus criador dos céus e da terra. Ele está falando do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que Daniel adorava e servia na Babilônia. O Deus que Daniel servia junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, desde quando foi levado para a Babilônia. E quando os sábios declarou a Nabucodonosor que isso era impossível, que não existia ninguém que poderia revelar para ele, ele se irou. E quando ele se irou, ele decretou, ele levantou um decreto de morte, uma sentença de morte contra todos os sábios, inclusive até os dele próprio, e todos que estavam na Babilônia. E o texto diz que incluiu a Daniel e os seus companheiros para que fosse morto. Veja que aqui Daniel até então não tinha nada a ver com o caso. Daniel até então, junto com seus companheiros, eles não estavam sabendo de nada. Agora chega de repente, batendo na porta de Daniel e dos seus companheiros, um mensageiro do rei, dizendo: o rei mandou buscar, levar vocês para ser mortos. Mas por qual motivo? O que nós fizemos de errado? Por causa dos outros sábios da Babilônia que não revelou ao rei o seu segredo, nós vamos pagar o pato agora? Nós vamos morrer, perder a nossa vida? Isto de fato é uma injustiça. Mas Daniel, ao ouvir o decreto, e se ficasse a parte do decreto do rei, ele reuniu com seus companheiros e ele disse para os seus companheiros, no versículo 17: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus, o Deus que o sábio da Babilônia declara, Deus cuja morada não é com a carne. Sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel, servo fiel do Senhor, junto com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eles eram fiéis ao Senhor, mesmo numa terra distante, mesmo no cativeiro na Babilônia. Eles não perderam a sua origem, eles não perderam a sua fé por estar no cativeiro. Eles eram fiéis a Deus. E eles recorreram ao Deus do céu.
porque eles sabiam que Deus o livraria daquela sentença, daquele decreto de morte que o rei tinha levantado contra a vida deles. Porque eles eram homens sábios. Eles não eram homens normais. Eles tinham uma sabedoria, né, a mais do que os demais homens da Babilônia. Daqueles que foram levados junto com ele para o cativeiro da Babilônia. Eles sobressaíam em sabedoria porque o Espírito de Deus estava sobre a vida deles. Então ele reuniu com seus companheiros para orar e interceder a Deus, buscar ao Senhor, para que Deus desse misericórdia para eles. E a Bíblia fala que Deus, né, ouviu a oração deles e teve misericórdia dele e revelou a Daniel de noite, em sonho, a interpretação e o sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel, ele louvou, enalteceu o nome do Senhor. Ele glorificou o nome do Senhor. Então Daniel foi à presença do rei e disse ao rei: eu sei, Deus tem me revelado o sonho e a interpretação. Interessante que quando Daniel chega na presença do rei, o rei disse: você sabe? Me disseram que você sabe o sonho que eu tive, a interpretação. Daniel disse: não, eu não. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus a qual que eu sirvo desde criança, Ele sabe todas as coisas, porque Ele sabe, né, o profundo e o escondido. Ele revela, né, todas as coisas. Então Daniel, pelo Espírito de Deus, revelou ao rei qual teria sido o sonho dele e a sua interpretação. Por qual que eu falei pouco tempo atrás, que a revelação daquele sonho é que Deus ia levantar futuros reinos, depois do reinado de Nabucodonosor. E Nabucodonosor ouviu o que Daniel falou para ele. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele, no versículo 46, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei, ele fez essa declaração, essa confissão. Ele reconheceu o Deus que Daniel servia. Ele disse: o teu Deus é Deus dos deuses. O teu Deus não é como os deuses pagãos da Babilônia, como dos povos gentios, dos povos pagãos. O teu Deus realmente é o Deus que não habita, né, como o sábio disse, ele não habita com a carne. O nosso Deus, ele habita num trono de glória no céu. E justamente por isso, por Deus estar num trono de glória, e acima dele não existe nada, Deus nunca olhou para cima, porque não tem nada acima de Deus. Deus sempre olha para baixo, porque tudo está subordinado a Deus. Inclusive até o decreto que as trevas decretou contra a tua vida. A calúnia que se levantaram, a defamação que levantaram contra a tua vida. Você é um servo do Senhor, fiel ao Senhor. Está servindo ao Senhor. Mas de repente, sem você saber de nada, se levanta contra a tua vida um decreto. Um decreto do inferno para destruir a tua vida, para tirar a tua paz, para tirar a tua saúde. E você ficou apavorado, desesperado, sem saber o que fazer. Mas assim como Daniel tomou atitude e ele disse: vamos pedir a Deus misericórdia. E Deus concedeu misericórdia para Daniel. E aquele decreto de morte foi cancelado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo na vida do servo fiel de Deus. E essa palavra é para a tua vida. Todo decreto de morte